Pode até começar por isso, né? Essa sensação de segurança é muito diferente, às vezes, dos números. Os números podem dizer uma coisa, dizer que as coisas estão melhores, mas a sensação, às vezes, da gente muda. O que dá uma sensação de segurança para o cidadão? É o ao redor dele, são as notícias na televisão? O que para a gente, para melhorar essa sensação de segurança, tem que ser feito? Então, são coisas distintas. Eu costumo dizer que os números, o número é o balizador da aplicação da política pública. Então, quando você vai aplicar a política pública de segurança pública, você tem que se basear em evidências, e essas evidências, indicadores criminais no caso... fazer a esmo, né? Me deu na cabeça, eu vou fazer tal... Tem que... E como na prática isso funciona? Mês a mês os indicadores são analisados, e aí até o nível de comandante de companhia e de delegado de polícia titular, eles vão analisar e ver qual tipo de crime mais está ocorrendo em determinada região sob a responsabilidade dele, e o que pode ser feito para evitar que isso aconteça. Então ele vai ver que a maior parte dos roubos acontece entre 17 e 19 horas, supondo, né? Então nesse período ele vai intensificar o policiamento. Quais são as ruas que eles mais acontecem? Nessa avenida. Então é um balizador para alterar uma determinada política pública, para solicitar apoio. Isso, de forma macro, a gente fez já desde o início da gestão. Tanto é que nós apresentamos por 2 anos consecutivos a maior redução do número de homicídios da história do estado de São Paulo, maior redução de roubos, a maior redução de roubo de carga, por exemplo. No ano passado a gente reduziu 27% roubo de carga no estado de São Paulo. São números, assim, extremamente positivos. Agora, a percepção de segurança pública, ela é influenciada por vários fatores. Quando acontece um caso de roubo com violência, isso é noticiado de maneira ampla na grande mídia, na internet, nas redes sociais, e aí causa uma percepção de segurança ruim. E como a gente combate isso? O que a gente vem fazendo? Aumentando o efetivo do policiamento, usando tecnologia. Para vocês terem uma ideia, como nós fizemos a transição de governo, e eu já sabia, porque acompanhava, eu venho da segurança pública, o Nico está há 40 anos aí fazendo segurança pública, a gente sabia que um dos principais problemas era a defasagem de efetivo. Que por uma opção Pouca gente. Quando a gente assumiu, a Polícia Civil tinha 33% de defasagem de efetivo. É a mesma coisa que você chegar aqui para trabalhar, tá faltando 1/3 da sua equipe. Entendi. Isso vai ser um desafio para você vencer. Então, logo de cara, o governador Tarcísio autorizou a contratação de mais de 23 mil policiais que serão contratados ao longo dos 4 anos. A grande dificuldade é que, para se contratar, concurso da Polícia Militar, por exemplo, é 1 ano para você fazer o edital de concursos e realizar o concurso, e mais 1 ano período de formação. Então a primeira turma de soldados que nós formamos, com 3 mil homens, foi agora, em novembro de 2024. Eles foram para a Operação Verão e se apresentaram depois do Carnaval, depois de 4, 5 de março. Temos mais uma turma em andamento, e para vencer essa defasagem de efetivo, a gente teve algumas iniciativas de políticas públicas para trazer a recomposição de efetivo mais rápido. Por exemplo, o concurso da Polícia Civil foi o maior da história realizado, eram 2.900 vagas. Escrivães, investigadores, delegados de polícia. 4.017 passaram em todas as etapas do concurso. Alguns, um pouco mais de 1.100, não estariam dentro das vagas. Eu falei, governador, vamos aproveitar todos esses excedentes, porque eles passaram em todas as etapas, só não ficaram no número de vagas. Sim. E o governador autorizou, então nós demos a maior posse. Agora tem mais um concurso em andamento para 3.500 vagas da Polícia Civil. Só na Polícia Civil nós estamos falando de mais de 7.500 novos policiais civis, na recomposição aí de mais de 30%, para combater aí essa defasagem de efetivo. Aliado a isso, isso na Polícia Civil. Na Polícia Militar, a gente conseguiu autorização dos concursos e aprovamos o decreto de reaproveitamento de veteranos. O que isso significa? Policial militar que está aposentado, a gente vai oferecer uma oportunidade para que ele venha trabalhar na administração, e cada policial militar na administração libera um policial militar da ativa para combater o crime na rua. E de cara são 2.340 vagas que serão colocadas à disposição, mas pode chegar até 5.000. E além disso, a lei do militar temporário, coisa que já acontece nas Forças Armadas, proporcionando, por exemplo, para o Corpo de Bombeiros, uma atuação no combate a incêndio. A gente pode ampliar até 3.000 vagas. Para o efetivo do Corpo de Bombeiros, vai permitir que a gente faça um plano de expansão previsto para esse ano que vem. 17 municípios que não possuem quartel de bombeiros, a gente vai inaugurar quartéis de bombeiros para diminuir o que a gente chama de tempo-resposta num incêndio, num salvamento, numa vítima presa em ferragem, por exemplo. Então, essas iniciativas, e a gestão pública, o desafio é justamente fazer o melhor possível no menor espaço de tempo. Só que para fazer com qualidade não dá para ser da noite para o dia. Então, mas as coisas estão caminhando, os números são positivos. Agora, de fato, precisa melhorar
a percepção de segurança pública. Eu despachei com o governador recentemente e tenho o aval dele já para a gente adquirir cerca de 1.000 viaturas só para a capital, porque são policiais que muitas vezes estão trabalhando no policiamento a pé, no centro de São Paulo, no centro expandido, que vão ser alocados em viaturas, tanto 4 rodas quanto 2 rodas, e eu tenho certeza que isso daí vai melhorar, porque o cidadão, vendo a viatura nas proximidades da sua residência, do comércio, do local de trabalho, a percepção é muito maior. Mas o grande desafio, Vilela, assim, finalizando aqui essa primeira pergunta, não está... Se a gente pode aumentar o efetivo, triplicar o efetivo da polícia militar. Essa é a pergunta que eu ia fazer. Só aumentar, ela resolve ou não? A gente está aumentando o efetivo e usando tecnologia. Então, o nosso programa chamado Muralha Paulista, que é a política pública desenvolvida pela Secretaria de Segurança Pública, assinada pelo governador, que já começou a ter muitos resultados positivos. O maior exemplo de um dos grandes parceiros é o município de São Paulo, com o Smart Sampa. O Smart Sampa só existe por causa do convênio com o Muralha Paulista, porque eu tenho a base de dados de quem é procurado pela justiça, quais veículos são roubados ou furtados. Quando o sistema de monitoramento da Prefeitura de São Paulo, da Prefeitura de São Carlos, que já está sendo também em fase de teste, a Prefeitura de Praia Grande, quando ele passa por uma câmera que tem capacidade para fazer leitura e reconhecimento facial, eu tenho a base de dados. Quando chega para mim, eu devolvo o alerta para o município, para a central de inteligência ou para o aplicativo do policial militar ou do guarda civil municipal, dizendo, esse indivíduo aí foi visto em tal lugar. Ele tá com um Ray-Ban com lente amarela, camiseta preta, o nome dele é Rogério Vilela e ele é procurado pela justiça. Eu já não gostei tanto desse aplicativo, não. E o cara recebe em tempo real, com a foto que o indivíduo procurado tá vestindo naquele momento. E a gente tá aumentando também o número de câmeras? Aí que tá. A gente celebrou convênio com os municípios, nós temos conveniados 637 dos 645 municípios. Agora está ampliando o contrato em nuvem da Secretaria de Segurança Pública, porque o contrato, quando a gente iniciou a gestão, era capaz de fazer leitura de reconhecimento facial 60 pessoas por segundo. A gente está ampliando para 1.200 por segundo. Por causa que já existe um parque tecnológico grande, e aí os municípios que já possuem, a gente devolve o alerta, a gente informa e vamos literalmente fazer uma muralha, aumentando demasiadamente a probabilidade de prisão. E aqueles pequenos municípios que não têm poder de investimento, não conseguem comprar, o Estado de São Paulo vai fazer uma grande licitação contratando serviço para aquele município que não consegue contratar, por isso que chama Muralha Paulista. A gente vai colocar tijolos nesses buracos que faltam, vai aumentar a probabilidade de prisão. E a última ponta que precisa fechar, então, tem aumento de efetivo, tem o uso da tecnologia, com sistemas inteligentes, com inteligência artificial, que não depende do ser humano. Por isso que é bom a inteligência artificial. E o ponto que falta fechar é a grande reforma do sistema de justiça criminal. Não adianta a polícia prender 5, 7, 10, 15, 30 vezes, como nós prendemos, o mesmo criminoso 30 vezes. Teve aquele vídeo famoso da policial no programa da Globo, né? Capitão Jaqueline, ela joga... Ela joga... O que era aquilo? É a ficha de antecedentes criminais. Então, o nosso retrabalho é muito grande. O retrabalho nosso é muito grande. O desafio é a reincidência criminal. Você está deixando de fazer o trabalho novo porque tem que refazer um cara que já foi preso, e é preso de novo, e é preso de novo. E assim, o que explica isso? Gary Becker é um economista. Eu vi que o Ricardo Amorim participou recentemente do seu programa, né? Sim. É um cara fantástico, um economista que muito respeitado. Mas teve um economista norte-americano chamado Gary Stanley Becker, ele escreveu em 1968 a Teoria Econômica do Crime. Ele fez uma análise econômica sobre a atividade criminosa. E ele disse, olha, o crime é uma atividade econômica como outra qualquer. Como eu criar um canal no YouTube, como eu vender pizza, como eu ter um comércio, como eu tocar uma empresa. E o criminoso, quando decide cometer um delito, ele faz uma análise de custo-benefício. É uma decisão racional, de acordo com as vantagens econômicas que o crime lhe fornece. Então ele conseguiu resumir que é o seguinte, temos que encarecer o custo do crime para desestimular a vida delituosa e principalmente a reincidência criminal. Em 92 ele recebeu o Nobel de Economia com essa obra, e o que ele concluiu? Que nos países onde a criminalidade é muito alta, é porque o custo do crime é muito baixo. E fazendo uma análise de Brasil, nós temos, em primeiro lugar, incorporaram algo que é muito maléfico para a população, chamado audiência de custódia. Que não tem uma cortina de fumaça dizendo, olha, audiência de custódia. O que é? Todo preso pelas forças policiais tem que ser apresentado a um juiz de direito, uma autoridade judicial, em até 24 horas. Então ele vai lá para uma chamada audiência de custódia. Nessa audiência de custódia é para saber se ele continua
preso, respondendo crime preso ou é posto em liberdade. Deveria ser algo para preservar os direitos humanos, que olha, foi incorporado, parece algo bom. Na prática, para alguns crimes, o índice de soltura das audiências de custódia chega a ser quase 60%. Nossa. No ano de 2020, se eu não estiver equivocado, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, de cada 100 presos, 78 foram liberados na audiência de custódia. Se você pegar alguns tipos penais, então furto, receptação, a maioria é liberado. Nesse contexto, você tem aqueles que deveriam proteger a população comemorando o índice de solturas nas audiências de custódia. Teve entrevista do ministro Lewandowski recentemente comemorando como se fosse algo positivo. Nossa. Além da audiência de custódia, o policial, quando está numa audiência dessa, eu vou citar 2 casos que aconteceram em São Paulo. O criminoso fala, aquele policial me bateu. O juiz de ofício, e daí ele tem a obrigação, porque ele tomou conhecimento, ele manda para os órgãos correcionais, para a corregedoria. Às vezes o policial que fez um bom trabalho, sequer cometeu não tirou nenhum fio de cabelo do criminoso, responde disciplinarmente por isso. Começou a criar um desestímulo aos policiais. Em São Paulo tivemos 2 casos emblemáticos no ano passado. Um deles é um casal de 75 anos, estava sendo mantido refém em um cativeiro em Itacoaquecetuba, vítima de sequestro. Parte da quadrilha, 2 ficaram no cativeiro e 2, que eram um casal, saíram com o carro para tentar efetuar os saques com o cartão da vítima. Uma viatura da Força Tática de um batalhão da Zona Leste realizou a abordagem, viu o cartão, quem é, separou os 2 e descobriu, olha, eles estão sequestrados, estão no cativeiro. Levaram para a Polícia Civil. Hoje, graças a Deus, a gente tem um trabalho muito integrado entre as forças de segurança. A Polícia Civil deu continuidade na investigação, foi até o cativeiro, as vítimas foram liberadas, os 4 presos. Tinha tudo para ser uma ocorrência de destaque, eles receberem elogio. Se não fosse o fato de, no dia seguinte, na audiência de custódia, a criminosa, sequestradora, falou para a autoridade judicial, olha, o policial me bateu. Aí, e detalhe, todo preso ele é obrigado a passar por um exame de corpo de delito. Nenhuma lesão foi constatada, nenhum arranhão. Mas a palavra da sequestradora, infelizmente, nesse caso, acabou valendo mais do que a palavra dos policiais. Crime absurdo, que é o de um crime sequestro. Imagina, isso. a pessoa vai ficar traumatizada pro resto da vida. Casal de 75 anos, vítima de sequestro. Baseado na palavra de uma sequestradora, na audiência de custódia, só não liberou os 4. Isso gera uma revolta tão grande. Não, os 4 só não foram liberados porque um deles era procurado pela justiça por um outro crime de roubo. E não seria liberado. O outro caso foi um... É isso, vale muito a pena cometer crime. Então você tem audiência de custódia, você tem visita íntima, auxílio reclusão, progressão de regime de cumprimento de pena, que isso é um absurdo. O cara, quando até certo tempo atrás, a saída temporária, eu lutei muito para acabar com isso. Na prática, nós aprovamos o fim da saída temporária. Como que tá isso hoje? Uma interpretação do Poder Judiciário disse o seguinte, que olha, vale, mas somente para aquele que cometeu o crime após a sanção da lei, que foi dia 11 de abril de 2024. Então aqueles que nós estamos sendo presos em flagrante hoje, já não terão direito mais de saída temporária quando estiverem no regime de cumprimento de pena, regime semiaberto, que é o período que ele sai durante o dia e é obrigado a voltar à noite para dormir no sistema penitenciário. Vamos falar de saidinha, porque eu já trouxe pessoas aqui com opiniões diversas. Dr. Guido Palomba já veio aqui também, já falou sobre isso, e eu queria a opinião dos dois. Explica para quem não sabe o que é, como funciona e quais as vantagens ou desvantagens, porque ele foi feito para facilitar a reassociação do ressocialização. preso. Ressocialização do preso na sociedade, ele voltar a ir aos poucos. Mas na prática, o que acontece? Temos números sobre isso? Sobre se aumenta o número de crimes? Como que funciona isso? Eu acho que quem sai... Primeiramente, eu queria só, como eu falo sempre, agradecer ao governador Tarcísio de ter escolhido para comandar a polícia, saiu do prático normal, a coragem que ele teve de colocar na Secretaria de Segurança o Derrite e eu, que somos policiais, que conversamos ali no chão de fábrica com a tropa. Exato, você e sabe, nunca... Ele mudou porque não colocou especialista, sem crítica a ninguém. Claro. Ele teve a coragem de colocar, nós que somos oriundos da polícia, tá com nossos parceiros de comandar, com a coragem que ele teve. Quem se beneficia? Olha, quando alguém sai na saidinha, sai com algum compromisso de ajudar quem está dentro. Então ele vai sair muitos. Você vê membro de facção pode sair? Sim. Pode. É normal. Como assim? Então, um membro de facção provavelmente vai ter que trabalhar quando ele sair. Vai ter que fazer alguma coisa para agosto do ano passado nós temos um caso, o cara saiu
Saidinha, viu que a mulher dele tinha separado, tá com outro, matou. A mulher escondeu e voltou, como se não tivesse acontecido nada. Nossa. Foi esclarecido. Então, é muito relativo. Quem fez o projeto foi Saidinha, foi o Derrite. Você entendeu? Quando ele estava em Brasília, como deputado em Brasília. Você entendeu? Então, a gente tem que aproveitar. Eu concordo que tem que tentar a pessoa, a ressocialização, tem que tentar tudo, sem ninguém aqui está contra isso, né? Mas escolher melhor os critérios. É a forma, porque o que o Nico está falando, na prática, é o seguinte. Como funciona na prática? Qualquer preso? Quem tem acesso, qualquer preso, desde que ele tenha progredido do regime fechado para o regime semiaberto. Aí os critérios para ter acesso à saída temporária: ter bom comportamento. Como você acha que é o comportamento do indivíduo de altíssima periculosidade, membro do primeiro comando da capital? É óbvio que ele tem bom comportamento. Então nós desenhamos um projeto, eram 76 projetos de lei no meu primeiro mandato. Lembrando que eu sou deputado federal, estou licenciado para exercer o cargo aqui no Executivo, na Secretaria de Segurança Pública em São Paulo. Eu peguei esses 76 projetos, a gente agrupou todos eles, apresentei um substitutivo que chama com resumo de tudo. Então, das 5 saídas temporárias que os criminosos que estão no regime de cumprimento de pena do semiaberto tinham direito, eles ficavam 7 dias sem ter que voltar para os presídios, eu acabei com essa possibilidade. 0. Por quê? A nossa base são as evidências. Ninguém é contra a ressocialização do jeito que o Nico falou. Só que é o seguinte, antes de pensar em ressocialização, ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. A cadeia foi feita para isso, para quem anda, para quem não cumpre a lei e para quem comete crime. Dentro desse pressuposto, a gente analisou, tem um estudo que analisou 2 dias do ano. Pegaram lá um dia em abril, todas as prisões em flagrantes realizadas naquele dia. De todas as prisões realizadas, e foram mais de 220 flagrantes no estado de São Paulo, cerca de 47% dessas prisões eram indivíduos que deviam estar sob a tutela do Estado. O que isso significa? Ou ele estava em livramento condicional, ou ele estava no regime aberto do cumprimento de pena, depois eu explico o que é isso, ou ele estava no regime, ou ele era procurado pela justiça, ou no regime semiaberto no período da saída temporária. 47%, é quase metade, a gente achou esse número muito alto. Fizemos uma contraprova em agosto. Aconteceu bateu em cima, 50% das pessoas que foram presas deveriam estar sob a tutela do Estado. Isso comprova, com base em evidência, que saída temporária de preso só beneficia os criminosos para a vida delituosa. Ele comete crime, ou ele não volta? Ou ele não volta, ou ele comete crime, ou ele recebe algumas ordens da facção criminosa para cometer alguns atentados, inclusive contra autoridades. Ou cometer alguma coisa dentro, um crime dentro do... Não, é fora mesmo, porque ele pertence lá, ele vai, você vai em tal lugar e vai matar tal inimigo deles lá, ou agente policial, ou autoridade. Nesse contexto, além de propor o fim da saída temporária, o projeto previu a ampliação do uso da tornozeleira eletrônica para outros regimes de cumprimento de pena, porque só era possível para o semiaberto em saidinha. A gente ampliou para o regime aberto. Por quê? Os regimes de cumprimento de pena, segundo o nosso ordenamento jurídico, ou é regime fechado, que já inicia no regime fechado, e para isso tem que ser condenado a mais de 8 anos de prisão, de reclusão, ou no regime semiaberto depois que ele progride, ele cumpriu 1/6 da pena, 1/5 da pena, ele saiu do regime fechado, foi para o regime semiaberto, depois o regime semiaberto, ele pode progredir para o regime aberto do cumprimento de pena. Ora bolas, que é esse regime? Não está cumprindo pena nenhuma. Fica em casa, e aí, a cada 3 meses, ele vai lá no fórum e faz uma prova de vida. Eu sou aqui o detento fulano de tal, tô vivo, assino um documento no fórum lá. Detalhe. Nós temos cerca de, porque isso é uma população variável, 170 a 175 mil presos no estado de São Paulo, cumprindo pena no regime fechado, de 30 a 35 mil cumprindo pena no regime aberto, e no regime aberto de cumprimento de pena, que não cumpre pena nenhuma. E esse estudo que eu falei comprova que eles estão cometendo novamente os crimes, porque o criminoso não tem medo da legislação, a lei não, o encarecimento do custo do crime precisa ser urgente, porque o custo do crime no Brasil é muito baixo, que chegamos a ter 350 mil criminosos no regime aberto de cumprimento de pena. Por isso que o nosso problema é a reincidência criminal. Então a gente fica aqui, literalmente, enxugando gelo. E pensando em como a gente pode dificultar a vida do criminoso, já que a legislação, ela infelizmente ela é frágil e ela não amedronta. Então, para isso, a gente precisa ter uma polícia forte, sempre atuando dentro dos limites da lei, que a gente não concorda com nenhum tipo de abuso, de excesso por parte do policial, mas o policial tem que ser um policial linha dura, tolerância zero. Isso aí, minha vida toda eu fiz isso, o Nico também.
A gente não vai compactuar com nenhum excesso por parte do policial, mas também não dá para achar que, como foram as operações da Baixada Santista no início da gestão, os policiais tomando tiro de fuzil, o que esses pseudo especialistas de segurança pública acham que o policial vai fazer? Vai entrar lá com um livro na mão dizendo calma aí, vamos ter paz? Não, tem alguns momentos da vida do policial, não resta outra alternativa tática a não ser usar arma de fogo para se defender e defender a sociedade. O caso da Operação Escudo, que ele está falando. Por exemplo, muita gente foi contra, perguntando quando é que vai acabar, quando vai acabar. Vai perguntar pro pessoal que mora no Guarujá se gostou. Vai ver a população. Você entendeu? Então no restaurante, todo mundo levantava, falava, batia a palma, ô doutor Ney, que legal a operação, tudo. Onde a gente ia, o pessoal falava. Agora, certos órgãos da mídia perguntavam todo dia pro Derrite, quando vai acabar aquela pressão? Vai acabar, Derrite, não vai acabar. E, mas quem mora no local? Tava super satisfeito, você entendeu? E não tem, você vê, a Polícia de São Paulo, as polícias, tá fazendo um grande trabalho. Em pouco tempo, o caso do Vinícius foi esclarecido lá do aeroporto. Em menos de 3 meses. Aquele que morreu do Vinícius no aeroporto. O que aconteceu lá? Era uma cobrança de... Uma cobrança. Ele prometeu um monte de coisa para todo mundo, enganou os companheiros dele. E o fato de ser feito no aeroporto é para mostrar força, porque exatamente, pegar em outro lugar. Né? Exatamente, como os parceiros deles morreram lá pro lado do Tatuapé, você entendeu? Ele foi escolhido para morrer ali, e deu essa repercussão toda, mas a polícia agiu. E cortou na própria carne. Tanto é que a Corregedoria da Polícia Militar que realizou a prisão de 15 policiais militares nessa aqui que estavam ou fazendo a escolta dele, uma escolta ilegal, porque eu já vi que ele era um criminoso, foi preso, fazia lavagem de dinheiro pro PCC, ou o que a investigação concluiu que eram os atiradores eram policiais militares. Estão presos por causa disso também. E parte da empresa fala, um empresário, não é empresário, é um bandido. Ele morreu cometendo um crime, lavando dinheiro, trazendo joias de fora, tal, para poder lavar o dinheiro que ele tinha. Então a gente vê, às vezes, a parte da mídia, né, Derrite, enaltecendo o empresário, nada de empresário. Segundo a própria investigação do Ministério Público, foram mais de 400 milhões de reais que confiaram a ele para fazer lavagem de dinheiro em criptomoedas, enfim. Estava falando, o caso do Vinícius resolvido, o caso do ciclista resolvido. Vitor Medrado. Na frente o caso do arquiteto. Parque do Povo. O caso do arquiteto, o caso do CT e tantos outros que são resolvidos que são pessoas anônimas diariamente. O caso do CT, recentemente, é um agente de trânsito que estava lá fazendo o seu trabalho, foi determinar uma ordem de parada para um indivíduo que estava com uma motocicleta, além do indivíduo bater boca com ele sacou a arma e executou o agente de trânsito do município. Nós fizemos uma investigação, resposta rápida é fundamental nesses casos. Em todos os casos ela é fundamental, mas os casos que geram repercussão, justamente porque atinge a percepção de segurança pública. Então acho que a resposta rápida do DEIC, do DHPP, para esses casos que geram uma grande repercussão, elas são fundamentais para que a população fale, peraí, a polícia está trabalhando. E a gente mostra, através de números. Nós batemos todos os recordes, Vilela, de apreensão de droga, de prisões de flagrante, de apreensões de armas. Essa operação que foi tão criticada por alguns setores da imprensa e de organismos que se dizem defensores dos direitos humanos, em 40 dias de operações, foram 3,5 toneladas de droga apreendida. Caramba. Mais de 1.400 presos. Destes, mais de 470 procurados pela justiça nas comunidades da Baixada Santista, e mais de 120 armas apreendidas. Ou seja, isso parecia um território que estava em normalidade? Óbvio que não. 27 barricadas foram desmobilizadas. Se a gente não tomar conta de cada metro quadrado no estado de São Paulo, mostrando que o crime organizado não vai criar um estado paralelo, a gente pode avançar e o desafio, o custo para recuperar depois é muito maior. É só ver o que acontece no Rio de Janeiro. Imagina a dificuldade que é para recuperar esse território dominado por organizações criminosas, depois por... Mais de 40 anos como delegado, o senhor já participou de centenas de operações e prendeu todo tipo de criminoso. Mas qual foi o bandido que mais deu trabalho? Aquele que fugiu, desapareceu, ou era tipo camaleão, se escondia, né? Inclusive vai ser uma série agora, que estou envolvido com ela, qual foi o caso do Cupertino. O que o Cupertino conseguiu chegar. O Cupertino é aquele que matou o ator do SBT junto com o pai, quando ele foi quando eles foram pedir a mão da filha em casamento, ele assassinou o ator e mais o pai dele que estava junto, lembra desse caso? Então ele ficou foragido por mais de 2 anos. E eu cheguei perto dele, a doutora Ivalda, na época, eu estava na divisão que a capturas pertencia, e eu chegamos perto dele 2, 3 vezes. Chegamos na ponte
lá do Paraguai, ele estava com uma banca de sanduíche, conseguimos chegar na banca de sanduíche, ele largou a banca e foi embora, porque alguém avisou que nós estávamos chegando. Uma vez num barbeiro também perdemos ele por pouco, então ficou a caça ao rato, né? Nós queremos pegar o Cupertino, uma competição interna dentro da polícia muito grande para pegar o Cupertino, né? E eu dei uma sorte assim, porque depois que eu fui anunciado como delegado geral, depois de 2 dias conseguimos prender. Você tem uma base até uma pessoa se entregou dizendo que era o Cupertino e não era. Eu nunca vi isso na história, você entendeu? Apareceu um cara, se entregou para uma delegacia e falou que era o Cupertino, quando nós fomos checar não era. Foi um cara famoso esse Cupertino aí. E depois ele colocou um processo contra mim, contra a Ivalda, que nós respondemos, foi arquivado agora. Malvado, hein? Querendo prender o coitadinho. Exatamente. Fizeram vários programas de TV. Onde estará o Cupertino? Eu vi vários. Onde estará? E eu sempre dormindo com aquilo. Isso mexe com a gente, né, Nico? Mexe com a gente pra caramba. Então, quando eu conseguimos prender o Cupertino, fazia 2 dias que eu era delegado geral. Falei, pô, meu antecessor aqui ficou comigo tanto tempo e não deu essa sorte. Aí eu comemorei a prisão dele, sabe? Com qualquer pessoa que você consegue fazer, porque para nós é muito importante. E aí ele colocou um processo em mim porque eu comemorei a prisão dele, você entendeu? E avisei a imprensa. Olha o país das inversões, cara. Você entendeu? O criminoso processando o delegado-geral da polícia. Mas era direito dele, sei lá, que lá. Então o Cupertino foi esse caso. Capitão Derrite, na Operação Escudo no Guarujá, muita gente apoiou a ação da polícia, mas também teve crítica pesada sobre supostos abusos e excessos. Como é que se encontra esse equilíbrio entre uma repressão firme contra o crime organizado e o respeito aos direitos humanos? A polícia tem liberdade para agir ou anda pisando em ovos com medo de processo e manchete negativa? Não, acho que assim, hoje em dia os policiais eles sabem que o respaldo, o apoio é incondicional até o nível do governador de estado. As operações que foram amplamente criticadas, dizendo, olha, teve execução, não passaram de narrativas. Por quê? Falaram que, olha, tirou um bebê do colo de um cidadão, queimou ele com um cigarro, um charuto, depois executou. Vocês acham que nos dias de hoje, 2023, 24, 25, onde tem câmera de monitoramento para tudo que é lado, inclusive os criminosos instalaram câmeras nas comunidades. Os policiais iam fazer isso, teve até jornalista de grandes emissoras que ficaram escondidas dentro de barraco tentando pegar algum tipo de abuso por parte dos policiais e nada foi constatado. A maioria das ocorrências já teve a manifestação do Ministério Público pelo arquivamento, porque comprovou que foi legítima defesa. Então, e mais do que isso, né? Como eu mencionei, 3,5 toneladas de drogas apreendidas, mais de 120 armas, mais de 1.400 prisões, 474 procurados. Se tem uma instituição que respeita os direitos humanos, são as forças policiais. O policial age dentro da legalidade. Por isso que eu mudei a minha maneira de enxergar a questão das câmeras corporais. Eu era crítico às câmeras corporais antes de assumir a secretaria. Eu falava, não, isso inibe a atividade policial. Depois que eu fui conhecer o programa, e mais do que conhecer o programa, eu conheci como a gente poderia ampliar as funcionalidades da câmera corporal. Porque o contrato da gestão anterior tinha o objetivo de fiscalizar o policial, que é válido. Todo servidor deve ser fiscalizado, servidor público, né? Mas eles só tinham uma limitação de fiscalização. No nosso novo contrato, a gente fez uma nova licitação. A nova câmera corporal, que já está em teste lá em São José dos Campos, permite fazer reconhecimento facial, permite fazer leitura de placa de veículo roubado ou furtado e avisar dentro do nosso programa Muralha Paulista, que é o nosso programa de uso de tecnologia no combate à criminalidade, combate à mobilidade criminal. Permite que o policial, quando está em operação, vamos supor que ele está numa operação numa comunidade, com as 2 mãos com um fuzil, com a arma dele empunhada, a central de operações do Copom abre a imagem, vê que ele está numa situação de risco, consegue conversar com o policial, abre uma comunicação que a gente chama de bidirecional. Abre ali a comunicação, soldado Nico, soldado Derrite, estou vendo que vocês estão aí na comunidade, estão precisando de apoio, estão precisando de apoio. Tudo isso com base no que a gente visualizou que poderia evoluir. Tudo isso ampliando o número de 10.125 câmeras para 12.000 câmeras, e a gente vai chegar em 15.000, maior percentual, isso dá quase 50% do efetivo da Polícia Militar com câmera corporal todos os dias no policiamento. E com uma licitação que teve uma redução de mais de 40% do valor que era pago anteriormente. Então, a gente respeita e eu tenho certeza. E o próprio policial, ele se sente, ele sabe que é para protegê-lo.
Não estamos ali querendo saber se o policial está com cobertura, está sem cobertura, está cometendo... É para proteger o policial nos casos que o policial ele é desacatado e nos casos mais graves, como foi o caso do soldado Cosmo, lá da Rota, no litoral, que quando ele estava fazendo uma varredura, um criminoso atirou nele, ele morreu. Aquela câmera corporal não ajudou em nada a gente identificar, porque era de baixíssima qualidade a câmera corporal do policial. Pô, não sabia dessas novas funcionalidades. É muito legal, muito legal. A comunicação bidirecional, um sistema de... Essa câmera é por satélite? Como que ela vai para a nuvem? Trabalha em nuvem também. E só uma empresa participou da licitação anterior, na antiga gestão, e na nossa gestão 14 empresas participaram. A Motorola foi a vencedora com menor custo, né? E nós temos um sistema que é interligado. Quando a viatura é despachada para uma ocorrência, tem a ligação 90, todo o trâmite. Alguém liga o 90, o atendente 90 cadastra a ocorrência, passa para o despachador, que vai, a gente chama de pagar a ocorrência, né? Vai designar uma viatura para atender uma ocorrência. Foi designada a viatura do soldado Derrito, soldado Nico, automaticamente a câmera que já grava 12 horas, ela grava ininterruptamente. Foi um dilema que foi uma falsa narrativa criada aí na imprensa. A partir do momento que uma ocorrência designada para a gente, ela já começa a gravar em alta qualidade. Então, uma tecnologia acoplada bem robusta aí nessa nova licitação. E eu tenho certeza que isso vem em benefício não só dos policiais, mas da população e atendendo aí a premissa de respeitar os direitos humanos. Historicamente, a Polícia Militar e a Polícia Civil sempre foram meio que rivais. Uma é ostensiva e outra é investigativa. E parece que sempre houve vaidade e disputa por mérito, por manchete. Hoje, com o senhor como secretário, essa integração realmente existe ou ainda rola um jogo de empurra e desconfiança entre as duas forças? Não, existe assim, principalmente pelo exemplo, né? Você vê aqui, estamos aqui, eu e o Nico. O Nico é delegado de polícia, respeitadíssimo. Aliás, é um privilégio, uma honra poder trabalhar ao lado do Dr. Nico. Um cara que começou na Polícia Civil. Pouca gente conhece a história de vida do Nico, mas começou em Graxate, lá no 17º DP do eu trouxe a escova aqui para ele. Outra participação. Foi carcereiro, foi investigador de polícia, conseguiu vencer na carreira, ser delegado de polícia e chegou ao mais alto posto da Polícia Civil, que é delegado geral. Então essa dobradinha que a gente faz lá na secretaria, a gente estimula que essa integração aconteça lá na ponta da linha. Óbvio que às vezes tem um outro caso, mas via de regra... Faz tempo que não tem, hein? Via de regra tá 100%, assim, tá bem integrado. As polícias se conversam, se ajudam. E acho que esse é o caminho, todo mundo tá entendendo. A dificuldade nossa é tão grande com relação à legislação que tanto os policiais civis quanto os militares entenderam que o nosso inimigo é um só, é o crime. E a mesma coisa vale para as guardas municipais, tá? Porque eu sou parceiro das guardas, já era como deputado, continuo sendo como secretário. Tanto é que o nosso programa Muralha Paulista, que é esse arcabouço tecnológico que devolve os alertas para os municípios, os guardas municipais vão receber, estão recebendo já os alertas de procurado. Pouco importa se quem vai prender é a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal. É importante que o criminoso seja preso. Eu só te falar uma coisa, quando eu assumi como delegado geral, a primeira vez que eu saí foi no dia seguinte, eu fui até o comandante da Polícia Militar, falei, vamos fazer operação junto, que era o Ronaldo. Então as viaturas do Garco fizeram várias operações com o pessoal da Rota, saiu do quartel da Rota, coisa que nunca tinha acontecido antes. E aí fizemos uma parceria muito grande. Nós aprendendo muito com eles aprendendo um pouco com a gente, e foi muito bacana. E dizem que lá atrás, na década de 70, 80, isso era comum, né, acontecer. Fazer operações juntas, a gente está resgatando essa boa integração. E nessa semana sobre a relação do crime organizado, das facções e do contrabando, né? E aí eu não sabia dessa informação, que hoje o crime organizado, a principal fonte de renda nem é a droga, né? É o cigarro. Contrabando de cigarro. Tem bastante. Como que o que a gente está fazendo em relação a isso? O Brasil, ele se tornou aqui um país de extrema relevância para o crime organizado. Por quê? Você tem a questão do cigarro, que vem do Paraguai. Esse cigarro contrabandeado, ele é um cigarro que é de baixa qualidade. De baixa qualidade, não é produzido pelas grandes empresas lá e tal, as produtoras, né? Ou seja, ele é falsificado e entra no mercado consumidor de maneira legal. O Brasil, ele é um país extremamente populoso. Então, tanto para droga
quanto para o cigarro, existe um consumo muito grande no Brasil. E nós somos vizinhos, né? Dos maiores produtores de cocaína do mundo, Peru, Colômbia e Bolívia, e Paraguai, que é o entreposto de maconha e também do cigarro. Então, nós temos esse problema geográfico e também pelo fato do Brasil ser um país populoso. Estudos apontam que o Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. O quê? Como país. Segundo maior, só perde para os Estados Unidos, segundo estudos recentes. Uma outra coisa que infelizmente é uma verdade no Brasil, que o Porto de Santos se tornou o segundo maior porto exportador de cocaína do mundo, só perde para o Porto de Guayaquil, no Equador. Por uma questão de logística ali, a cocaína produzida na Colômbia vai para o Equador e vai para Estados Unidos e parte da Europa pelo Porto de Guayaquil e entra pelo Brasil, passando ali Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo até o Porto de Santos, porque o crime organizado ele usa a infraestrutura aeroportuária, logística, rodoviária, boa estrutura que é feita para escoamento de grãos, do mercado lícito, que a gente chama tecnicamente, para fazer escoamento do mercado ilícito. Então entra cigarro, porque tem boas rodovias, porque tem bons aeroportos internacionais. O estado de São Paulo, principalmente, você tem Viracopos, Congonhas e tem Guarulhos, são aeroportos internacionais. 3. Porto de Santos, que é um dos maiores da América Latina. E aí, qual que foi a nossa estratégia montada? Primeiro, busque captura das principais lideranças. Estou falando geral do combate ao crime organizado. Busque captura das principais lideranças para realizar a prisão, para desarticular o poder que eles têm sobre a organização criminosa. Segundo ponto, inviabilizar a cadeia logística do crime, do mercado ilícito. Por que inviabilizar? Para evitar que a droga chegue até Santos. Para a gente asfixiar financeiramente a organização criminosa, tirando as principais fontes de receita. Entra o cigarro nesse aspecto? Entra também, como uma das principais fontes de receita. E no terceiro ponto, e por que eu tenho que inviabilizar nesse caminho? Porque o Porto de Santos não é uma atribuição do Estado, é uma atribuição da União. Então, quando eu fiz uma crítica e faço ainda a PEC da segurança pública, primeiro porque ela não ataca os principais problemas. Reincidência criminal, questão da progressão de regime e o principal. O governo federal tinha que ter um sistema de combate nas fronteiras, evitar que a droga entre, evitar que o cigarro contrabandeado entre, evitar sugar as fontes de receita do crime organizado. E um terceiro ponto que faz parte da nossa estratégia é inviabilizar e impedir a lavagem de dinheiro do crime organizado. Porque se eles estão ganhando dinheiro vendendo ou cigarro contrabandeado ou droga principalmente, eles vão ter que pegar esse recurso e transformar ele de um recurso ilícito para um recurso lícito. E como que eles fazem isso? Lavando dinheiro com empresas de fachada. Aí a Polícia Civil é muito importante e fizeram grandes operações, estão fazendo grandes operações. A gente investiu milhões de reais no laboratório de lavagem de dinheiro, no DIPOL, que é o Departamento de Inteligência da Polícia Civil. E o governador Tarcísio, de maneira muito inteligente, ele assinou um decreto proposto por nós para recuperar recursos do crime organizado, da lavagem de dinheiro do crime organizado, e para reverter para as forças policiais. Então esse decreto que foi assinado em setembro do ano passado, toda vez que uma investigação comprovar que era recurso de lavagem de dinheiro do crime, todo esse dinheiro, ou que esteja ou em contas bancárias, ou que em bens móveis, automóveis, helicópteros, ou bens imóveis, casas que foram adquiridas, que a investigação consiga comprovar, esses recursos, esses bens vão ser leiloados e o recurso vai entrar num fundo da Secretaria de Segurança Pública e a gente já está fazendo isso, tá? Vai ser usado para comprar viatura, comprar helicóptero, comprar armamento. O primeiro caso foi o acordo de não persecução penal, lá em Taubaté, trabalho integrado com o Ministério Público de lá, com o GAECO, o MP também está sendo parceiraço nessa frente aí de recuperação de ativos da lavagem de dinheiro. Vamos construir a seccional de Taubaté, foram 10 milhões de reais bloqueados, apreendidos e já no acordo de não persecução penal. Ou seja, eles assumiram, confesso que era lavagem de dinheiro mesmo, tá aqui o recurso, a gente vai construir uma delegacia seccional, vai comprar viatura para a Polícia Militar, viatura para a Guarda Municipal, drones vão ser utilizados. E a segunda condenação, que foi em novembro ou dezembro do ano passado, foi a condenação dos familiares do Marcola. A esposa dele, num salão de cabeleireiro lá, de fachada, na verdade lavava dinheiro, foi condenado em segunda instância no Tribunal de Júri de São Paulo, 479 mil reais em dinheiro na conta bancária, uma casa avaliada em mais de 3 milhões de reais em Alphaville, que vai ser leiloada, e esse recurso vai ser utilizado. Isso é muito simbólico, é o líder da facção criminosa, que está tendo os parentes condenados, os bens bloqueados e o recurso revertido
para comprar viatura, para comprar armamento, para combater o crime. E em relação às facções, como que a gente faz? Porque imagino que o Rio de Janeiro teve um momento que estava como São Paulo. E hoje o Rio de Janeiro é como a gente vê e lê nos jornais. Qual é o perigo da gente se tornar o Rio de Janeiro? O que fazer para não se tornar? E tem aquele mapa, né, das facções, não sei quantas, 202 mil, é um número absurdo, né, no Brasil inteiro. Eles não só estão aqui no Rio e São Paulo, como se espalharam agora para todo o Brasil. Como faz para a gente não se tornar um narco-estado aí, dominado pelas facções? Olha, Vilela, eu acho que a maior missão nossa é acreditar que é possível. O custo é muito alto. Estou falando de custo, inclusive, financeiro. Sim. Recentemente, eu num congresso lá, num fórum de segurança pública em Brasília, eu falei que nós temos muito que aprender com o que aconteceu em El Salvador. Aí já fui sendo criticado. Olha, não respeita o homem que não respeita os direitos humanos. Meu, eu não falei isso. Eu não falei que tem que ser desrespeitando os direitos humanos, porque ele tem uma prisão lá de 40 mil. Eu falei que tem muito que aprender. Porque era um país que tinha taxas altíssimas de mortes por 100 mil habitantes, que é o número padronizado pela ONU para fazer comparação de taxas de homicídio. Nós conseguimos apresentar os melhores números da história, desde que é contabilizado em 2001. Chegamos a ter 5,63 mortes por 100 mil habitantes. O estado de São Paulo, 2 anos consecutivos, a menor taxa de homicídios do Brasil. Esse número é o padrão dos Estados Unidos, que é cerca de 6 por 100 mil habitantes. Alguns estados do Brasil, coincidentemente ou não, aí fica a critério de cada um, governados pelo PT, tem taxa de 44 por 100 mil habitantes. Mas enfim. E El Salvador, que já chegou a ter mais de 40, chegou a ter quase 100 por 100 mil habitantes, hoje tem taxa de 1,9, 1,2 por 100 mil habitantes. Por quê? Porque ele aplicou uma tolerância zero, uma linha dura. Então, é possível a gente aprender, porque era um país extremamente violento, dominado por gangues, e ele conseguiu resolver. Qual foi o custo para isso acontecer? Eu não sei. Eu sei que o presidente lá tem uma taxa de popularidade altíssima e foi reeleito com mais de 90% dos votos lá, né, na eleição dele presidencial. A gente tem que tomar uma medida drástica e alterar a legislação. Enquanto a gente não punir adequadamente os delitos, principalmente membros de organizações criminosas, reincidentes criminais, criminosos que cometem crimes graves, crimes hediondos ou equiparados, ou mediante violência ou grave ameaça, a gente vai perder essa guerra, esse jogo. Quantas vidas mais precisam ser tiradas para que a gente possa dar uma resposta à altura da sociedade e colocar a vítima no centro do debate? Então, eu acredito muito que é possível, mas tem que ter muita vontade política para que isso aconteça. Hoje mesmo, nós estamos ajudando a polícia do Rio de Janeiro, cumprindo 26 mandados de busca, certo? Tem uma prisão grande em Franca também, feito por nós, apoiando o pessoal do Rio de Janeiro. Esse intercâmbio de falar, conversar, e eles confiarem em nós confiar neles, é muito bacana. Lá também? Hã? Tem muita gente que foge daqui e se esconde. Eu vou dizer 3 que eu estou atrás. O olheiro do crime lá, não vou lembrar o nome. Cauê. No caso do Vinícius Gritzbach. O Cigarreira e o irmão dele, o primo dele, que são eles estão. Nós conseguimos até uma visualização dele com drone, onde ele está, mas não podemos subir, como ele já citou aqui, não podemos prender. Por quê? Porque a lei não ajudou. O risco de ter um confronto é muito grande. Teve uma DPF, a DPF 635, conhecida como a DPF das favelas no Rio de Janeiro. O que é uma DPF? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. É um remédio jurídico parecido com uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, que ele é impetrado diretamente na Suprema Corte e tem um rol ali de personalidades jurídicas que podem, partido político, por exemplo, nesse caso a DPF 635, salvo engano, foi do Partido Socialista Brasileiro, PSB. Posso estar equivocado, mas eu acho que foi o PSB que entrou. Após uma operação da CORE, da Polícia Civil, a Tropa de Elite da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que resultou no Jacarezinho, 24 criminosos mortos em confronto, numa operação que um policial civil foi assassinado com um disparo de um sniper do crime organizado. Olha que nível que tá. Nesse contexto, essa DPF ela engessou o trabalho da polícia. Então toda vez que a polícia for entrar e fazer uma operação, tem que avisar antecipadamente, Ministério Público. Você acha que se fizer isso daí vai conseguir um bom resultado? Óbvio que não. Acontece que o que na prática resultou isso? Que o estado do Rio de Janeiro acabou sendo um bunker para o crime organizado. Então você tem os principais líderes das organizações criminosas de todo o Brasil que saíram dos seus estados e foram para o Rio de Janeiro se esconder, porque lá a polícia não pode fazer operação.
Então, essa DPF ela foi rediscutida recentemente e a gente também acabou entrando nesse rol de estados que tem os criminosos. Esse caso do Cauê, que participou lá da morte do outro criminoso chamado Vinícius Gritzbach, ele foi se esconder lá no Rio de Janeiro, porque lá, e a gente descobriu ferramenta de inteligência, um trabalho de investigação, esse ponto aqui é onde ele está homiziado, pagando aluguel pro Comando Vermelho. Fizemos contato com a polícia de dados e falou, para chegar nesse ponto dá mais ou menos 1h30, 2 horas de operação. Sei. E precisa de no mínimo 300 policiais. Nossa. E a chance de ter um efeito colateral... Grande. Efeito colateral é matar civil, matar... Vamos supor que um disparo de arma de fogo num confronto acerte um passarinho lá. A culpa vai ser do Derrite do Tarcísio, do Nico. Então a gente não... E tem 3 barricadas para chegar. Nós identificamos 3 barricadas. E as barricadas lá são feitas com trilho de trem, concreto... E a gente evitou que isso acontecesse aqui em São Paulo. Coloca a imagem depois para o pessoal ter ideia de como que é barricada. Não é colocar e nas operações madeira. E na Operação Escudo e Operação Verão, nós desmobilizamos 27 barricadas aqui. Tô falando de Guarujá e Santos, tá? Aqui também, então, já tá... Eles estavam querendo começar, a gente mostrou que aqui a gente não vai permitir. No Guarujá, não, no Guarujá, várias comunidades. Aqui também, não? Santos e Guarujá. Ah, não, mas aqui em São Paulo não. Não. Tá. Foi uma verdadeira retomada de território no Guarujá. Eu acompanho muito lá a coragem do governador, do Derrite, de Flagrar, de todo mundo, de toda a polícia, do pessoal da PM. A gente mudou, ele mudou até uns dias a secretaria para Baixada. Eu transferi o gabinete da secretaria para Santos porque precisava ter fiquei 15 dias lá fixado lá. E além disso, além das operações, das prisões, das apreensões de drogas e armas, a gente aumentou em mais de 600 policiais militares o efetivo da Baixada, porque você conquista um território, reconquista, na verdade, aumenta o efetivo e agora tem toda uma reestruturação da segurança pública na Baixada, com novas modalidades de policiamento. Lançamos 2 pelotões de motocicletas no BAEP, tem agora operações com embarcações, tanto com o policiamento ambiental quanto com o BAEP também, com lanchas blindadas, e a gente não pode retroceder naquilo que a gente conquistou. Total. Mas você ia completar alguma coisa sobre o crime dessas facções? Uma coisa que eu também queria saber como que é, porque eles estão se filtrando na política também, que é a coisa mais perigosa. Tem posto de gasolina, tem contrabando, estão diversificando de uma forma que eles estão tão poderosos que eu não sei se vai chegar um ponto que a gente não consegue nem separar mais as coisas. Eles tentam para tudo quanto é lado, né? Nós tentaram entrar na polícia, nós conseguimos bloquear. Eles tentam entrar em todo lugar. E aí a gente sempre trabalhando, identificando, você entendeu? E tentando que a lei nos ajude, né? Ajude mais. E os crimes cibernéticos, né? Eles fazem a questão aí, principalmente no investimento nosso no DIPOL, que é a Diretoria de Inteligência da Polícia Civil. Tem aumentado muito o crime cibernético? Muito. E o laboratório de lavagem de dinheiro é importante nesse sentido, não só com software de inteligência, ferramentas, mas com efetivo, curso e treinamento dos policiais para essa atuação. Nós temos uma divisão dentro do DEIC. DEIC é o Departamento Especializado em Combate ao Crime Organizado da Polícia Civil, e uma divisão dentro do DEIC que é a DC Cyber, Divisão de Crimes Cibernéticos, né? Delegacia de Crimes Cibernéticos, que está sendo chefiada lá pelo Dr. Paulo Eduardo. Paulo Alexandre. Paulo Eduardo. E ele está fazendo um grande trabalho. Nosso, até no futuro próximo, nosso objetivo é alçar o patamar de departamentos, subir o grau de importância, aumentar o número de delegacias, para que a gente possa investir cada vez mais. Porque hoje o crime organizado, que antigamente lavava dinheiro em loja de carro, não que não faça ainda, faz loja de carro, posto de combustível, agora migrou criptomoeda e crimes cibernéticos. Então está sendo difícil cada vez mais o rastreamento. Então, como provavelmente até em bets, né? Também chegou até operações em organizações sociais da saúde, na época da pandemia, lavando dinheiro, sim. Essa semana mesmo nós aprendemos no Guarujá, num condomínio grande lá, no condomínio Acapulco, uma quadrilha está dentro de uma mansão que eles alugaram e ficar aplicando o golpe lá dentro, sabe? Eles mandavam e-mail para as pessoas, aquela conversa gravada, olha, o seu cartão está sendo usado agora numa determinada loja, você confirma, não confirma? Então, pai, foi dentro do Guarujá essa semana aí, 6 pessoas atuadas. Você citou o Bukele lá, o que a gente pode aprender com eles? Você deram uma estudada, entendeu o que aconteceu lá? Porque tem essa aprovação tão grande e essa diminuição drástica nos crimes lá? O que dá para aprender com? Olha, aprendeu que se um país que era considerado um dos mais violentos do mundo, dominado por várias gangues e facções, conseguiu... mas
O El Salvador é um país muito pequeno, é mais fácil. Ao mesmo tempo que é um país bem menor do que o Brasil é um estado muito mais forte do que... Tem muito mais recurso. O que precisa ter, na verdade, é vontade política. Acho que a maior lição... Eu não estou falando dos meios que ele utilizou, porque eu também não posso afirmar, porque eu não fui até lá, apesar de ter sido convidado para a posse dele. Mas eu imaginei o tamanho da polêmica que seria eu indo para lá. Eu vou deixar para fazer essa visita, quem sabe, em 2026, quando eu voltar para a Câmara dos Deputados, que o ano de reeleição eu tenho que obrigatoriamente voltar ao Poder Legislativo. Quem sabe eu vá representando a Câmara dos Deputados para fazer um estudo mais aprofundado. Mas se ele conseguiu transformar um dos países mais violentos, que era dominado por organizações criminosas, por que será que o Brasil... Será que o Brasil também não consegue? O que eu vejo lá, que acho que a primeira lição, é a vontade política de quem tem a caneta, principalmente no Poder Executivo Federal. Então, tem que usar todo o capital político para mover o Congresso, porque o congressista, muitos deles não têm noção da realidade. Nem todos são policiais, nem todos têm essa experiência. E alguns também não querem mexer nesse vespeiro. Vive numa bolha, ele tá bom, tem condição de fornecer de andar com carro blindado e ter segurança. Então, assim, também não estou generalizando e culpando o Congresso, não. O principal protagonista dessa reforma do sistema de justiça criminal para melhorar a segurança do país é o Congresso Nacional, não tenho dúvida nenhuma. Agora, o Bukele, continuo afirmando, tenho certeza que a gente tem muito que aprender com o que aconteceu em El Salvador. E em outros países, tem alguma outra experiência que vocês tenham visto que deu certo também? Não, tem vários na Europa. Democracias enraizadas, elas punem adequadamente o criminoso. Por que você não tem? Tudo bem, a China, onde o Nico visitou, é um regime um partido único, um regime... autoritário. Exato. Vamos pegar democracias enraizadas. O grande cerne da questão é o seguinte, a vítima é colocada no centro do debate. E essas democracias enraizadas, onde a segurança pública é muito melhor, é muito mais eficaz, eles defendem de maneira intransigente o instituto do cumprimento de pena no país. E aqui não existe cumprimento de pena, não existe execução criminal. Como que você tem Pega, sei lá, um caso de repercussão aí, Suzane von Richthofen. Como que uma mulher que mata os próprios pais, os criminosos que também mataram, como que eles estão vivendo aí? O tal do Guilherme de Pádua lá, que agora tá em liberdade. Como é que fala pra mãe da moça que ele morreu, da atriz? Morreu, né, depois, mas enfim. Mas como é que fala pra... Exato. Então defender o Instituto do Cumprimento de Pena no Brasil para encarecer o custo do crime, só assim a gente vai conseguir reduzir. E países europeus, Inglaterra, Estados Unidos é um grande exemplo, mas os Estados Unidos tem uma outra característica. Lá o Pacto Federativo é pleno. O que é o Pacto Federativo? Cada estado pode legislar sobre matéria penal, processual penal, execução criminal. Que tem lugar que tem cadeira elétrica, outro não tem, tem execução, não tem. Se você roubar num estado nos Estados Unidos, roubo com uma arma de fogo. Em um estado você pode... Isso é bom? Eu vejo como uma saída, porque se deixassem, se nessa PEC da segurança pública, por exemplo, liberassem o Pacto Federativo pleno e não matéria exclusiva da União para legislar sobre lei de execuções penais, sobre Código Penal, Código de Processo Penal, o governador Tarcísio aqui a gente elaborava um pacotão de alterações legislativas para a Assembleia Legislativa. O governador tem a maioria dos deputados ali em apoio à sua base. A partir de semana que vem foi aprovado um pacote. Quem roubar no estado de São Paulo é 15 anos preso, sem direito à progressão de regime, sem direito à saída temporária. Eu tenho certeza que o criminoso, de maneira empírica, vai falar, eu vou mudar de estado. Isso já está acontecendo por conta de uma atuação mais forte das forças policiais. Só que a força policial tem um limite, ela age dentro da lei. O policial não vai fazer justiça com as próprias... Pergunta aqui do Ricardo, pro Dr. Nico. O senhor já investigou crimes de celebridades políticas, religiosos, policiais, já foi capa de jornal e até mesmo meme. Dá para escrever um livro só com os absurdos que o senhor já viu nesses anos de polícia. O senhor já pensou em transformar isso numa série? Algo tipo CSI Capão Redondo ou Delegado e os Famosos do Crime? CSI Capão Redondo. Assim, engraçado, né? Nossa. Não, mas que eu sempre fui metido, já desde quando eu entrei na polícia, né? Você quando rouba uma celebridade, faz alguma coisa, aquele fato é sempre tocado, você entendeu? Então você vê o caso, a repercussão é muito grande. Então, desde o caso da Hebe Camargo, quando
furtaram a casa dela, aí você me chamou, aí um chamou o outro, então eu tive essa sucessão, que fala, pô, só trabalha para famoso, muito pelo contrário, trabalha para todo mundo. Você entendeu? Quem aparece quiser. Se roubarem o Roberto Carlos ali, eu vou ser correndo tentar pegar, porque a repercussão vai ser grande. Tu vai falar, pô, o Roberto Carlos foi assaltado, você entendeu, né? Então, uma das minhas maiores frustrações na polícia foi não ter recuperado a carteira de trabalho da Hebe Camargo. Porque ela chorando para mim falou, roubaram a minha casa, roubaram meus relógios, eu não quero nada, eu só quero a minha carteira de trabalho, que tinha o primeiro emprego dela. E eu falei, eu vou recuperar. E ela morreu e eu não consegui recuperar. Entendeu? Cheguei perto. Quando eu estava chegando, ela achou que podia ser um funcionário da casa dela, ela falou, pode parar. Prefiro não saber. E não deixou eu continuar. Quando eu estava chegando perto. Então, eu tenho isso assim, coisas que me levam ao passado, sabe? Desde sempre. O Nico tem muita história mesmo. Ele é uma enciclopédia da Polícia Civil. É legal, o dia que você estiver passando pelo centro, avisa a gente, vai lá conhecer a sede da secretaria. Quero conhecer. Você vai ver a sala do Nico, o tanto de foto que tem, a história viva da Polícia Civil. Conta uma dessas, alguma dessas histórias. Teve várias. Interessante. Sabe o que eu acho legal, Nico? Teve repercussão quando você prendeu o jogador de futebol lá. O grafite, o cara que ofendeu o grafite, né? Como foi? Eu tava na operação, Operação Franelinha, aí no estádio, né, era o jogo do São Paulo, aí deu aquele problema, que ele xingou o grafite, ofendeu o grafite. Eu tava lá na beira do campo, falei, pô, vou ligar. Aí eu liguei pro delegado geral, que era o doutor Desgualdo, falei, pô, o cara tá cometendo um crime aqui dentro do campo, você entendeu, né? Aí ele falou, peraí, eu vou falar com o secretário, ver se ele autoriza, você prende ele aí. Ele ligou pro secretário, que era na época o Saulo. E o Saulo falou, com medo da repercussão, né? Aí do momento que eu consegui, eles me autorizaram, eu já desliguei o telefone. Dá desliga, não autorizando mais, né? aí eu cheguei pro Coronel Marinho, que era um policial militar que estava no campo também comigo. Falei, coronel, vamos junto prender. O coronel falou, eu não vou me meter nisso. Você entendeu, né? Coronel Marinho. Eu falei, então, melhor ainda, sou eu. Você entendeu, né? Qual era o nome do jogador mesmo? O De Sábado. O De Sábado. Aí eu fui lá e cana no De Sábado. Falei, você vai comigo pra delegacia. Você entendeu? Aí eu fui, levei o Emerson Leão, não vai levar, vai levar. E o grafite falou, me chamou, me xingou, e fui. Na delegacia, chegava um outro diretor do time, do Kilsme, me xingava também tá preso. Eu sei que foi um flagrante que começou depois do jogo às 11 e foi até às 5 da tarde do dia seguinte, entendeu? Aí foi, e o juiz ratificou. Na súmula? Não, o juiz criminal confirmou nosso flagrante, a pessoa permaneceu preso durante 3 dias, depois pagou uma fiança de R$10 mil. Mas tem que acontecer isso, senão... E outra coisa, né? Aí que veio a satisfação nossa. Nosso Itamaraty recebeu várias mensagens de vários países. Foi a primeira vez que um jogador foi punido dentro de campo por racismo. Foi o pontapé inicial que deu ali, porque nossos jogadores são ofendidos lá fora. Você vê o que acontece com o Vini Júnior, com todo mundo, você entendeu? Então, foi a primeira vez que foi tomado providência. Aí eu falava assim, eu gosto da entrevista, eu falava assim, não é porque tá dentro da linha das 4 linhas de campo, vai cometer crime aqui em São Paulo. Você entendeu? Eu bati com essa e deu certo. Na época, até o campo faz parte da cidade. Kofi Annan mandou uma mensagem pro Itamaraty elogiando o trabalho da Polícia de São Paulo. Pô, você vê? E foi uma repercussão grande, todo mundo me fala, e tal. Sabe o que acontece, Vila, na polícia, no Brasil de forma geral, em São Paulo a gente pode falar com legitimidade, mas ela trabalha muito, só que divulga pouco. E a parte que aparece, muitas vezes que ganha muita repercussão, é quando o policial às vezes comete um erro. Que acontece. É isso aí. O policial, ele pode cometer um erro porque ele tentou acertar, ou cometer um erro porque é mal intencionado mesmo, que tem as laranjas podres em todo lugar do planeta. Tem ser humano, vai ter falha, vai ter pecado. Mas a quantidade absurdamente superior de bons profissionais que existem nas forças policiais, de acerto, só que isso não ganha repercussão. Então policiais como o Nico, que estão aí há 40 anos, além de trabalhando muito, divulgando o trabalho, eu vejo isso com muito bons olhos. A gente estimula hoje em dia. E não só o delegado, o capitão, o coronel, o soldado da ponta da linha que se deparou com uma ocorrência. Poxa, eu lembro do início da nossa gestão, um soldado na Zona Oeste, ele se deparou com um sequestro relâmpago, daí ele deu entrevista, até empolgado, daí vem os críticos de ar-condicionado, mas ele falou uma palavra que não poderia ter falado. Eu não lembro qual que foi exatamente, eu falei, só erra quem tá dentro da arena jogando. O cara realizou a prisão, libertou uma vítima de um sequestro, aí teve um outro... não, mas a boina dele tá irregular. Cara, que boina? O cara pegou um criminoso com uma metralhadora, libertou uma vítima. Que é isso? Tem que enaltecer o trabalho do cara, que sai todo dia defendendo a sociedade, arriscando sua vida. Então a gente estimula, porque precisa divulgar.
o que repercute, infelizmente, mais, às vezes é o caso de um fato negativo, de um erro. Olha, são 53 mil ocorrências em média por dia atendida, né? São 50 milhões de ligação por ano, ligações, 90, das quais 30 milhões se tornam despacho de viatura. E se a gente fizer uma média, dá cerca de 50, 52, 53 mil ocorrências por dia atendida pela Polícia Militar. Uma der errada, só vão bater naquela, pode crer. Mas é só para vocês terem uma ideia da proporção de grandes ocorrências. Vocês têm noção de quantos bebês são salvos pelos policiais militares, bombeiros, policiais civis na ponta da linha? Bebês engasgados. Quantos partos os policiais fazem? Isso é uma coisa que a gente precisa evoluir. Divulgar mesmo, precisa, a própria instituição, as instituições precisam evoluir no sentido de fortalecer os seus centros de comunicação e divulgar cada vez mais as ocorrências positivas. Eu vi uma missão agora que ele pediu junto com o coronel Maklovitz para a China, né? Aí tinha uma maculé lá, os policiais lá da China, ele perguntou qual foi o roubo que teve aqui. O cara um olhou para a cara do outro, não sabia o que responder. Você entendeu? Faz 5 anos uma loja de conveniência foi roubada aqui $150, o que vale $150. Nós ficamos abismados com aquilo, você entendeu? Porque o pessoal respeita a lei, respeita a polícia. E acho que o cara tá preso até hoje, né? Ele falou, isso que é a grande diferença. Então a gente ficou assim, com a organização e o respeito com o pessoal que tem a polícia, porque aqui a polícia não é respeitada. Por mais que quando você precisa dela, você, opa, tudo bem, vem aqui o policial, nosso amigo e tal, depois não quer nem ver. Você entendeu, né? É que gera like, né? Você criticar a polícia, né? Exatamente. Que eu te falei, um fator negativo repercute mais, porque o que a gente conseguiu baixar os índices, fazer, por exemplo, o de Nova York, quando baixou os índices lá 20%, 15%, fizeram uma estátua para a pessoa. Entendeu? O Rudolf Giuliani ficou famoso porque reduziu a tolerância zero. Mas uma redução de 30% dos indicadores criminais. A gente no centro teve mês de reduzir 68% dos indicadores. Só que a narrativa é tão pejorativa dos grandes veículos de comunicação, que não passa a realidade e o otimismo que deveria passar. Mas nem por isso a gente vai parar de lutar, vamos continuar trabalhando. A grande vantagem minha, do Nico, do pessoal que tá aí na linha de frente, a gente ama o que faz, pô. E assim, às vezes eu fico até angustiado que eu queria fazer muito mais pelos policiais. A questão do aumento salarial, tivemos um bom reajuste no primeiro ano. O governador deve anunciar agora no mês de abril um novo reajuste salarial, ano que vem uma nova parcela. Então, o que a gente puder fazer para melhorar a vida, não só de aumento salarial, a gente lançou um programa inédito chamado Moradia Segura, onde o policial civil, militar, policial penal tem acesso a uma carta de crédito que começa a ser liberada agora, no valor de R$300 mil para ele financiar o seu primeiro imóvel, para pagar em 30 anos com 0% de juros. Então são meios que a gente está encontrando de valorizar, tornar a carreira mais atrativa e valorizar quem está na ponta da linha defendendo a sociedade. Vocês assistiram a série Adolescência? Estão sabendo de toda a repercussão, né? Em relação a esses crimes virtuais, toda essa preocupação que pais como eu e muitos que estão assistindo aqui possam ter em relação a crimes no Discord ou em outras redes sociais, como que a gente está nesse ponto? Porque é uma coisa que é muito rápida e eu não sei se a gente está ao mesmo tempo correndo com esses crimes aí. Porque... Vários são evitados, a gente não divulga, são vários evitados, né? A gente tá sendo pioneiro no Brasil. Nós criamos, mediante resolução da Secretaria de Segurança Pública, né, assinada por mim e pelo Nico, o NOD, que é o Núcleo de Observação Digital. Hoje está sendo chefiada por uma delegada de polícia espetacular. A doutora Lisa Andréia faz um trabalho brilhante. Aliás, o delegado-geral gentilmente cedeu a doutora Lisa Andréia para trabalhar com a gente. Forçadamente cedeu. Forçadamente, por ordem do chefe. Não, ela é uma delegada. E quando ele acha um funcionário que vai bem, ele fala, não, é comigo. Né? Ela trabalha muito bem e nós criamos o Núcleo de Observação Digital justamente para atuar em casos de cyberbullying. Isso. Como que funciona? Tem ferramentas, softwares de inteligência. Assédio, extorsão. A gente trabalha na web, dark web e deep web. Os softwares fazem leituras do que esses grupos, que eles chamam de arenas, né? Arenas? Arenas. É uma arena por quê? Porque é uma live que acontece principalmente no Discord e outras plataformas também, mas no Discord acontece uma live. Tá. Começa com trocas de mensagens, com assédio. Quando uma vítima, adolescente, criança, às vezes o adolescente tá lá, o criminoso acaba ganhando confiança. Via de regra tem uma troca de mensagem, nudes ali, aí passa a ter o que a gente chama de cyberbullying, a chantagem virtual. Vou te destruir. Se você não fizer o que eu tô mandando, daí abre a live, 300, 400 pessoas assistindo ao vídeo, vira lá,
vou te falar, eu tenho 23 anos de polícia, eu com mais de 40 aqui, até pra gente se cortam, fazem tudo. É automutilação. Tem vídeos que a pessoa que está sendo vítima dessas torturas psicológicas, elas são obrigadas a cortar a cabeça de animais de estimação, de gato, quebrar a pata do gato. Tem um vídeo de uma menina de 12 anos de idade que introduz uma faca no órgão genital, começa a sangrar, um adolescente começa a cortar os braços, muito sangue. Aí partiu dela essa iniciativa, além dos softwares de inteligência que fazem a leitura, a gente trabalha com policiais civis infiltrados. Tem policial que se infiltra e se passa por adolescente, por criança e tal. E aí a gente começou a realizar as operações. Em uma operação, a primeira, foram 4 estados diferentes, cumprimos o mandado de busca e apreensão, Bahia, Pernambuco, São Paulo também, e conseguimos comprovar. E esses criminosos foram indiciados por organizações criminosas, estão presos até hoje. Evitamos 92 estupros virtuais, que a gente chama, 92 de uma ferramenta que foi criada em novembro. Então a gente tanto é que o núcleo de observação digital era para funcionar ali. A gente pensou, vamos funcionar de segunda a sexta-feira, já está funcionando 24 horas por dia. Eu já determinei que a doutora Lisandréia traga mais policiais para reforçar esse efetivo. Um trabalho brilhante que ela está fazendo. Foi até destaque no Fantástico, Destaque positivo. Quanto tempo que não tinha uma matéria assim, destaque positivo? Outros estados já me ligaram, querendo saber, querendo conhecer. Eu acho que esse caminho é um caminho sem volta pra gente de fato coibir. Tivemos 2 casos de extrema importância pra gente, que a gente conseguiu evitar um ataque à escola. E como o Nico falou, a gente não divulga. Estava sendo armado também pelo Discord? Ou Tava na fase final. Via de regra, são adolescentes que são vítimas de bullying. Fala, se você não fizer tal coisa, não cumprir essa missão, a gente vai soltar suas fotos na internet. E a pessoa tá tão... dentro de um mundo paralelo ali, e um outro caso que assim foi... Mas imagina até que roubo de celular propicia um negócio desse, o cara pega também as coisas lá e depois... Pode ser, mas não é o comum. Não é? Não é. O roubo de celular ali, eles estão mais interessados em transações bancárias do que esse tipo de crime. E a gente não pode, aí que eu acho que é o ponto principal, a gente não pode atribuir 100% da responsabilidade para os pais. É responsabilidade dos pais? Claro que é. Mas se está acontecendo, se existe uma lacuna, por que nós, enquanto Estado, a gente não vai criar um mecanismo, pra ajudar, uma política pública para ajudar? Até porque os pais às vezes estão o dia inteiro trabalhando fora, coitado, colocar dinheiro, comida na casa e tal, e não faz ideia do que pode estar acontecendo. E um exemplo para nós que foi assim, divisor de águas, de como a gente tem que atuar e fortalecer o nosso núcleo de observação digital. A mãe dormindo, a doutora Lisandréia soube que uma menina estava prestes a se enforcar no quarto dela. Meu Deus. Ligou pra mãe na madrugada. Porque sendo ameaçada de vazar Exato. alguma coisa. Vai agora pro quarto da sua filha que ela tá prestes a cometer suicídio. A mãe nem acreditou. Vai agora. Chegou lá já com um improviso de uma corda e a menina ia se matar. Inclusive tem inquérito instaurado contra a plataforma. Mas se essas outras pessoas forem crianças ou adolescentes, o que faz? Não, mas não tem só criança e adolescente, mas não X a questão. Os líderes dessas quadrilhas são adultos. Material pornográfico infantil que é vendido para esses criminosos covardes que vendem esses produtos para dark web. E o que nos revoltou um pouco foi que o núcleo de observação digital avisou a plataforma Discord e falou: olha, tem uma criança aqui, um adolescente se cortando. Você precisa derrubar a live. Ah, não, a gente entende que não é caso de gravidade. Como assim? 2 vezes avisou, no terceiro inquérito instaurado eles vão responder criminalmente. Quem é o responsável pela empresa, mas já está tendo resultado positivo, que a própria plataforma viu a matéria no Fantástico no domingo passado, entrou em contato, e a gente também está aqui para resolver o problema, não para imputar que se alguém cometeu erro vai pagar por isso, mas se eles conseguirem nos ajudar a resolver esse problema e ajudar os pais que nem sequer sabem que estão passando, porque o chefe do tráfico era aquele cara marrento, que andava armado e mandava no morro. Hoje, muitos líderes de crime têm perfil quase de que empresário, e administram, lavam dinheiro, montam rede digital, até investem em negócios legais. Como vocês lidam com esse novo tipo de criminoso, que não dá mais bote na rua, mas sim golpe no Excel? Investigação, inteligência policial e uso de tecnologia. É o reforço aí dos crimes cibernéticos, investimento no setor de inteligência das polícias, a questão de softwares, contratações, novos contratos, buscando rastrear, né,
impedir a lavagem de dinheiro do crime, e você tem toda a razão, e a pessoa que fez a pergunta aí também tem toda a razão. Sabe por quê? Vamos para momento atual. Os principais líderes do PCC que estão presos, Julinho Carambola, Marcola, alguns que já morreram, GG do Mangue, entre outros aí, a maioria deles, eles estão cumprindo pena por crimes graves. Eles eram assaltantes de banco, sequestradores, na década de 90, início dos anos 2000. Hoje em dia, o criminoso do PCC, um que ficou famoso aí, o tal do André do Rap, qual que era o crime? Tráfico. Porque eles entenderam que a principal fonte de receita é o tráfico de drogas, ele não precisa estar operando lá na ponta da linha, coloca um garoto de 16, 17 anos, que ainda não tem maioridade penal, se for preso, nem fica preso, infelizmente, isso tem que ser revisto também, na legislação, principalmente no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem que ser discutido novamente a redução da maioridade penal, e eles viram que se preso pelo crime de tráfico, não precisa atuar diretamente na ponta da linha. Ele age lavando dinheiro, ele se apresenta como empresário. Eu tenho uma empresa. Nós rezamos a prisão de uma criminosa, Japa, o nome dela é Karen, durante esse transcorrer da Operação Verão, Operação Escudo na Baixada. Ela foi presa com R$1 milhão em dinheiro, $50 mil, mas isso foi pouco perto do que a gente conseguiu extrair de computadores, aparelhos celulares. Chegou-se ali à conclusão de que ela movimentou mais de R$4 bilhões por ela ser a responsável pela lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Então o desafio nosso agora, e é o que a gente está fazendo, é investir muito em softwares, no preparo dos policiais, na parte de inteligência, crimes cibernéticos, para impedir a lavagem de dinheiro e desmantelar esses caras que começam a ser inseridos na sociedade, se apresentando como empresários, quando na verdade são criminosos lavando dinheiro para o crime organizado. E agora também com inteligência artificial vai ter um desafio absurdo aí, né? Mas tem uma janela de oportunidade. Porque o que a gente está estudando no programa Muralha Paulista, que é o nosso arcabouço tecnológico, além da questão do reconhecimento facial, placa de veículos roubados e furtados, para gerar alertas para combater a mobilidade criminal, para atuar no indivíduo que acabou de cometer um delito, para atuar no indivíduo que é procurado, para recuperar um veículo e para inviabilizar a cadeia logística do crime, a nossa proposta, que está sendo estudada e desenhada por grandes parceiros aí que conhecem muito de inteligência artificial, é a predição de comportamento. O nosso objetivo futuro, isso está sendo estudado já, tem mais de um ano, quando 2 indivíduos de uma motocicleta de capacete pararem em frente a uma farmácia, um deles descer e o outro ficar de capacete em pé na moto, gerar um alerta amarelo. Isso chama predição de comportamento. Por quê? Porque com base nos últimos 500 roubos que foram registrados pelas câmaras de monitoramento, desses 500, 450 que fizeram dessa forma, resultou no roubo. O que a gente quer no final das contas? Antecipar a atuação da polícia para realizar a prisão. Usar a inteligência artificial para predição de comportamento criminal. Entendi. Isso está no escopo do programa Muralha Paulista. Então, ao mesmo tempo que é um desafio, abre uma janela de oportunidade. Por isso que a gente elaborou lá um laboratório de projetos de políticas públicas de segurança na secretaria. Fica com o Dr. Rafael Ramos, né, o subsecretário de Planejamento Estratégico, para que a gente possa desenvolver e estar um passo à frente do crime organizado. Ele fala que como investigar e combater a infiltração de agentes públicos em esquemas criminosos sem desgastar a imagem das instituições. Nós estamos cortando na carne, né, David? Acho que é dar autonomia para os órgãos correcionais, Corregedoria da Polícia Civil e Corregedoria da Polícia Militar. Então, e não ter nenhum tipo de melindre de cortar na própria carne. Eu falo para vocês, eu venho da Polícia Militar, né? A Corregedoria lá não tolera absolutamente nada. E tem que ser assim. Na Polícia Civil, recentemente, teve a troca do corregedor, assumiu um novo corregedor, Dr. Fábio Biolchi, e não é uma crítica à antiga corregedora, não é isso, mas a Polícia Civil também está com essa mesma dinâmica, essa mesma orientação da nossa parte de cara que tem desvio de conduta, pisou na bola, tem que ser punido. E a gente tem que mostrar para a sociedade que a polícia está fazendo isso. Os ritos são diferentes. Na Polícia Militar é mais rápido a coisa. Na Polícia Civil tem todo um trâmite que é mais difícil. Você entendeu? Mas está sendo visto isso. Não tem que ter dó não de cortar na própria carne. O policial teve desvio de conduta, sinto muito, tá no lugar errado. Exato. O cara que entrou na polícia para fazer outra coisa, que não seja combater o crime e proteger as pessoas, está no lugar errado. Tem que cortar na própria carne e de preferência mostrar, claro, respeitando ali as questões legais, né? Mas falar, policial fez isso,
que tá preso. O maior exemplo é esse caso aí do Vinícius Kritzbach. Tem policiais civis presos, policiais militares presos que atuavam em conjunto com ele, que é um criminoso. Pois é. Como que é o programa de proteção, o Programa Estadual de Proteção a Vítimas e Testemunhas? É Provita, né? Provita, mas isso é um programa do Poder Judiciário, né? Ah, é? É, com o Ministério Público também. A pessoa que quer colaborar com algum tipo de investigação, quer fazer alguma denúncia e tal, ela pode ser inserida no Provita e vai receber o respaldo, o anonimato, enfim. Entendi. Eu acho que isso é importante, porque estimula a pessoa a fazer denúncia, inclusive, por vezes, contra policiais que estão cometendo crimes, estão usando das suas funções que era para servir e proteger, para cometer delitos, para abusar da autoridade que lhe foi investida para o uso benéfico, né? Cara que tem desvio de conduta. Estamos encerrando agora. O doutor Nico, guardei para você contar uma última história para gente, alguma história típica ou característica aí que você pode dividir com a gente desses tantos anos de experiência. Vamos dizer do caso Washington Oliveto. Tá. Né? O Murambuena, o Murambuena, ele estava tomando conta dele, estava lá, ele falou assim para mim: se eu não fizer um telefonema, vocês não acreditarem em mim, vão matar o Washington. Ele foi sequestrado, né? Eu fiquei assim sequestrado, ele ficou mais de 30 dias no cativeiro, né? Mais no cativeiro. E era uma quadrilha difícil, porque era liderada por... Uma época que estava tendo muito sequestro. Muito. Né? Esse Murambuena era um ético, ele era motivado politicamente, que é a coisa mais difícil, né? De você prender a pessoa. Porque quando a pessoa vai para o roubo, alguma coisa, mas esse não estava por dinheiro. Ele estava motivado pelas Farc politicamente, né? E ele tinha acabado de sair de um sequestro como negociador na Argentina, onde ele tinha levantado 3 milhões de uma causa quando ele sequestrou o filho do dono de um jornal na Argentina. Então ele estava com dinheiro, não estava duro, então ele trabalhava para aquilo. Tanto é que quando nós entramos onde ele estava, prenderam num sítio no interior de São Paulo, ele tinha uma planilha onde ele falava: comprei 300 gramas de mortadela e 15 pãozinhos, uma coca. Entendeu? Ele tinha tudo organizado para isso. E o pessoal não acreditava nele, ele não sabia onde era o cativeiro. Ele mesmo, ele era uma célula da negociação. Ele veio para fazer negociação. Ele não sabia quem tinha arrebatado e onde estava o Washington. Ele tinha um número de telefone, que ele falou: se eu não ligar, vão matar o Washington. E na época o diretor, o Dr. Bittencourt, não acreditava. O doutor Emílio também estava na época, não acreditava, ninguém acreditava e eu acreditei nele. Eu falei: pô, doutor Emílio, deixa ele telefonar. Você entendeu? Vamos levar no orelhão, nós levamos na esquina do DEIC, no orelhão, para ele telefonar. Foi ali onde salvou a vida do Washington. E depois, conversando com ele, o Washington falou assim: que olha, recebeu um telefonema e foi embora todo mundo do cativeiro, eu fiquei sozinho, aí eu fugi. Nossa. Então, isso eu tenho falado pelo próprio Washington. Então, quando ele recebeu esse telefone, ele falou: pessoal, sujou, tipo assim, alguma coisa ele falou e todo mundo abandonou o cativeiro. Tinha algum código, né? Tinha um código. Aí nós chegamos no cativeiro, eu e mais alguns policiais que estavam lá. Era na rua uma travessinha da Rua Portugal, aqui em Santo Amaro, na Avenida Portugal, quase com a Bandeirantes. Ali tem uma quebradinha, ele estava lá. Ele estava num lugar que tinha fechado a acústica, tudo, então ele estava lá. Então ele percebeu que o pessoal abandonou e abriu a porta. Foi aí que ele fugiu do cativeiro. E nós chegamos em seguida. Até quando nós chegamos, tinha um cachorro lá que estava dando cria, um pastor alemão. Chegamos, foi assim uma coisa marcante na vida da gente. Outra coisa marcante é aquele bonequinho do Santos dos anos 80. Você entendeu? Você é santista? Não. Foi um presente também que alguém trouxe. Aquilo eu sei bem que é aquilo dos anos 80. O Nico é muito ligado ao futebol, santista. Eu vou trazer o parceiro dele, que é um de camisa branca, a próxima vez que eu vou trazer. Pois é. Obrigado demais. Então é com vocês agora, pontas soltas, alguma história que ficou pela metade, encerramento. Tanto eu como o Derry tem uma história com o Monteiro Lobato. Aí conta uma. Eu quero convocar a população, a sua audiência aqui, que é muito grande, para nos ajudar a, de maneira democrática, pressionar o Congresso Nacional, mas não só pressionar por criticar deputados, senadores, mas pedir todo mundo que já foi vítima de algum tipo de crime, seja ele qual for, a necessidade da gente mudar a legislação no país. Nós estamos aqui no ápice de prisões, apreensões, e só não está muito melhor, já melhorou, só não está muito melhor porque a legislação é fraca. Então só vai melhorar quando o Congresso Nacional assumir esse protagonismo. Segurança pública é suprapartidária, não é pauta da direita, da esquerda. Claro que o pessoal da esquerda tem uma visão romântica, que não tá errado. Só me dá um exemplo que funcionou
no mundo, não existe. Então a gente precisa, de maneira assim, que a população pressione o Congresso Nacional, aquele deputado, senador que votou, faça pressão positiva para que ele nos ajude a promover a reforma do sistema de justiça criminal, para que essas milhares de vítimas que anualmente perdem as vidas para os criminosos, isso pare e o Brasil se torne um exemplo de que deu a resposta e que cada um de nós aqui fez parte desse movimento que proporcionou uma segurança pública melhor para o nosso país. O ano que vem vamos mudar, né? O Senado,